Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, a raça humana, origem, queda e redenção, comentário do pastor Claudio Honor de Andrade. E hoje nós vamos estudar já a lição de número 7, no próximo dia 16 de fevereiro, o título da lição, A Queda do Ser Humano. O texto áureo está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte em Cristo. Porém, temos o reino e a vida eterna. Eu e o pastor Fábio já estamos prontos aqui para dar início ao nosso diálogo, ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos telespectadores, telespectadoras do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje vamos estudar uma lição muito importante, lição de número 7, a queda do ser humano, e gostaria de lembrar a você que nesse trimestre, o tema geral do trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. Então, os dois primeiros capítulos do livro de Gênesis falam muito das origens, as origens do céu e da terra, a origem dos animais, da natureza e a origem do homem. No sexto dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou a mulher também. Então ele criou Adão e Eva, que foi o primeiro casal. Já estudamos aqui que toda a humanidade descende desse primeiro casal, Adão e Eva, e a Bíblia mostra claramente que Deus criou eles sem pecado. Deus criou Adão e Eva sem pecado, em verdadeira justiça e santidade, porém deu a eles o livre-arbítrio e a capacidade de fazer escolhas entre o certo e o errado, escolher entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Então Deus ele não fez Adão e Eva como um robô, um autômato, para poder fazer somente aquilo que o seu Criador quer que ele faça. Deu a capacidade de escolha. E Deus fez um teste com Adão e Eva, dizendo que ele poderia comer de toda a árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque se eles comessem, eles certamente morreriam. Então essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva. Porém, o capítulo 3 do livro de Gênesis revela que Adão e Eva, eles foram tentados. A tentação veio através da serpente, e ali o diabo, incorporando ali naquela serpente, ele tentou a Eva e Eva caiu na tentação de comer da árvore de conhecimento do bem e do mal, caiu na tentação de desobedecer a Deus e uma vez que ela desobedeceu, também persuadiu ao seu esposo Adão também a comer e assim ambos pecaram, ambos desobedeceram a Deus. E esse evento chamado na teologia de queda, a queda humana, refere-se à desobediência de Adão e Eva, através da qual veio o pecado, através dessa desobediência entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, como diz a palavra de Deus. Então a doutrina bíblica da queda humana, ela é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Alguns teólogos chamam de a doutrina da depravação total da humanidade. Ela é uma doutrina que tanto ela tem uma interseção aí na antropologia bíblica e como também na harmartiologia, que é a doutrina do pecado. E ela mostra e ela ensina, com base na Bíblia Sagrada,
de que o homem, o ser humano, né, ou seja, todos nós, descendentes de Adão e Eva, somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores por natureza e tudo aquilo que a gente fizer ou deixar de fazer, todas as nossas ações, tudo ela leva a marca do pecado, né? É afetada por essa condição de pecado que já nascemos com ela. Então, estudar esse assunto da queda humana é fundamental, é muito importante. Sem esse estudo, sem o entendimento desse assunto, a gente não compreende adequadamente a soteriologia, a doutrina da salvação e não entende muitas coisas que acontecem hoje em dia. Há uma discussão aí, porque muitas pessoas, muitos estudiosos são muito idealistas quanto à natureza humana, acham que a natureza humana é muito boa, que o homem já nasce bonzinho e quem corrompe ele é a sociedade, é a cultura, é a convivência, são as circunstâncias. É verdade que a gente sabe que as circunstâncias, todo o contexto influencia para melhor ou para pior, mas independentemente disso, a gente entende pela Bíblia Sagrada que o homem é pecador por natureza, né? Então isso é muito importante. O ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Então é uma contradição. Se por um lado o ser humano revela muito a glória de Deus, revela muito a imagem e semelhança de Deus em muitas coisas que ele faz, concebe e cria, etc. Mas também, como ele é pecador também por natureza, ele é caído, ele vive nessa condição, revela também coisas terríveis por causa dessa condição de pecador. E, professor José Roberto, vamos estudar hoje, né, esse assunto, e uma das coisas importantes, né, nessa aula, nesse assunto, é a gente entender que essa narrativa da queda, né, de Adão e Eva foi um fato real, um fato histórico real que aconteceu logo com os nossos primeiros pais. É isso, pastor Fábio. E a grande discussão que nos é posta aqui, inclusive pelo comentarista, nesse primeiro tópico, é a questão do livre-arbítrio, né? Até que ponto o ser humano tem liberdade de escolha. Inclusive, essa é uma grande discussão na área da filosofia, da ética, por exemplo, e se questiona, né? Até que ponto o ser humano é responsável pelas suas escolhas e até que ponto, de fato, ele pode escolher. Então, tem uma ala filosófica que defende um certo determinismo e que apoia a ideia de que as pessoas escolhem a partir de determinadas condições, enquanto outros acham que as pessoas são totalmente livres e podem escolher. Então, são duas tendências e às vezes as pessoas vão para alguns extremos. E eu gosto sempre de dizer, quando abordo esse assunto, que quando esse tema entrou no cristianismo, no tema da cristandade, foi influenciado muito mais pela filosofia do que pelo próprio texto bíblico. E, por exemplo, quando algumas pessoas defendem um determinismo ou uma predestinação de forma mais intensa, às vezes elas estão se pautando muito mais no pensamento filosófico do que bíblico. Do mesmo modo, também as pessoas que vão para um livre-arbítrio extremado, então são pessoas que estão indo muito mais para o campo de uma influência filosófica do que bíblica. Isso porque a Bíblia ela é bastante equilibrada em relação a esse assunto. O que é que a Bíblia ensina? De acordo com esse primeiro ponto da lição, ela ensina que Deus é soberano. Então, nós já estudamos aqui, vemos estudando ao longo da lição, Deus é soberano, Deus ele pode tomar as suas escolhas de forma independente e o ser humano recebeu de Deus o livre-arbítrio. O que é que isso quer dizer? Que o ser humano tem liberdade para escolher e para tomar as suas decisões. Principalmente quando Deus criou o homem, e nós vamos estudar aí num tópico mais adiante, Deus deu ao homem essa possibilidade de queda, possibilidade de escolher seguir o caminho de Deus e de seguir o seu próprio caminho. Então, o livre-arbítrio é essa possibilidade humana de fazer escolhas. E ainda nesse primeiro ponto da lição, atrelado a essa questão do livre-arbítrio, está a responsabilidade humana. Então,
Então, é importante que a gente diga isso aqui, porque algumas pessoas, quando elas vão para um determinismo extremado, elas suspendem a responsabilidade. Elas dizem, não, a culpa é de Deus, no final das contas a culpa acaba sendo de Deus. Ou então a culpa é do contexto, o homem é produto do meio, então ele tomou aquela decisão porque foi o contexto que lhe influenciou, então o homem ele é livre da sua culpa nesse sentido, então ele não pode ser responsabilizado. Por outro extremo, aí as pessoas pensam o seguinte, não, os homens podem escolher, podem tomar as suas decisões, e também não é assim. Nós precisamos considerar que a queda existe, o ser humano, depois da queda, ele se tornou corrompido, então, de certa forma, e de certo modo, a partir do que o texto bíblico nos ensina, as decisões dos seres humanos estão marcadas pela queda, estão marcadas pelo pecado. Então, as nossas decisões não são tão livres assim por causa da nossa natureza pecaminosa, pastor Fábio, por causa dessa condição de pecado que nós recebemos de Adão, não é? E que vem passando de geração a geração. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, é importante, meus irmãos, minhas irmãs, entendermos que a Bíblia ela é muito equilibrada nessa questão aí desse assunto, porque a Bíblia mostra claramente que somos influenciáveis, que temos a tendência, né, de seguir os costumes, os comportamentos, as crenças e a visão de mundo do ambiente onde a gente vive. Daí, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus incentivar muito os judeus ali na terra de Canaã, não seguir os costumes daquelas nações, porque sabia que o poder de influência que teria sobre ela. Então, embora o homem seja influenciável, Deus também mostra claramente que o homem tem certa capacidade de fazer escolhas e essas escolhas têm consequências. E quando o homem faz escolhas más, né, contrárias ao plano de Deus, ele é responsabilizado por elas. Então, se Deus responsabiliza todos nós por nossas escolhas, é porque, em algum grau, a gente tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade diante de Deus e assim a gente vai servindo ao Senhor, fazendo nossas escolhas e respondendo por elas. Mas o nosso primeiro bloco já terminou, vamos fazer o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Continue conosco. Estamos de volta, EBD em Debate, hoje estudando a respeito da queda, né? E essa expressão queda é uma expressão teológica que nós utilizamos para definir a condição humana depois que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, tomaram a decisão de seguirem o seu próprio caminho e contrariando o caminho de Deus. Então, a queda não é apenas algo inerente a Adão e Eva, ou algo que foi próprio da decisão deles, mas também que afetou toda a humanidade. Inclusive tem um teólogo britânico, escritor da literatura, na verdade, que eu gosto muito, chamado Chesterton, né? E ele dizia que se existe uma doutrina bíblica que é facilmente comprovada, é a doutrina do pecado, é a doutrina da queda. Isso porque a gente olha ao nosso redor e dentro de nós mesmos, e o que nós mais vimos e testemunhamos é essa condição de queda, de pecado, de falta que há em cada um de nós. E nós estamos estudando aqui nesse primeiro ponto da lição, essa questão da soberania de Deus, que Deus é soberano, que Deus é livre para tomar as suas decisões, enquanto que o ser humano, ele é responsável pelas suas decisões, mas as suas decisões, de certo modo, são determinadas pela sua condição de pecado, pelo contexto no qual ele está inserido, mas nós queremos aqui enfatizar o que julgamos extremamente importante, é que essas escolhas que o ser humano faz, ele é responsável e responsabilizado por elas. Quando nós lemos nos textos bíblicos, por exemplo, lá no Apocalipse, né, o último livro da Bíblia e o livro que fala do juízo final,
Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, fala de juízo. Então a palavra juízo, inclusive, ela está espalhada ao longo de toda a Bíblia. E o fato do ser humano ser julgado, de haver juízo, isso é uma demonstração de que ele é responsável pelas suas escolhas, que ele é responsável pelas suas decisões e que ele deve prestar contas em relação a elas. Então é importante que a gente diga isso para evitar qualquer extremo. E aqui eu aproveito para citar dois nomes na história da igreja que são emblemáticos nessa discussão, que é o nome de Pelágio, que foi um líder cristão lá do terceiro, quarto século, e Agostinho, então, que viveu na mesma época, e que esses dois pensadores cristãos, eles levaram esse tema para dois extremos. Agostinho, enquanto defendendo, com o objetivo de defender a soberania divina, colocou essa condição humana da escolha, da liberdade, como se fosse algo suspenso e que as próprias decisões humanas fossem determinadas pelo próprio Deus, enquanto que o Pelágio acabava defendendo que o homem é totalmente livre para fazer suas escolhas e decisões e que nada afeta as suas decisões. Então é preciso que a gente tenha cuidado, pastor Fábio, para evitar qualquer tipo de extremo nessas direções, entender que Deus é soberano, que o ser humano é caído, mas que ele é responsável pelas suas escolhas. Isso mesmo, e depois dessa época, dessa controvérsia aí entre Agostinho e Pelágio, o tempo se passou e depois da reforma, aí surgiu, no período pós-reforma, aí vem Calvínio e Armínio, também com esse debate, e Calvino continua sustentando e defendendo essa posição agostiniana, né? E Armínio ele não sustenta e não reforça, não assina embaixo em tudo que Pelágio falou, mas ele trouxe uma abordagem no arminianismo, na doutrina arminiana, na soteriologia arminiana, por assim dizer, trouxe uma abordagem mais equilibrada do assunto. Crê na doutrina da depravação total da humanidade, mas crê que Deus ele habilita o homem a fazer escolhas, a graça preveniente de Deus, a manifestação da graça de Deus, trazendo salvação a todos os homens, habilita o homem a tomar escolhas de forma que ele pode ser responsabilizado se tomar uma escolha equivocada, porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus, do juízo de Deus. Eu quero só citar alguns versículos aqui, pastor Zé Roberto, para ilustrar, né, essa harmonia que existe entre a soberania divina e a responsabilidade humana, porque muitas vezes a gente gosta de polarizar muito e ficar nos extremos, mas o próprio Jesus, ele afirmou em João 6,44, dizendo que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não o trouxer. Então, Jesus ele fala claramente que nesse processo da salvação, para que o pecador creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, ou seja, se converta a Cristo, tem que haver uma ação do Pai. Tem que Deus fazer alguma coisa ajudando o pecador, trazendo o pecador, conduzindo o pecador até Cristo, porque ele sozinho, por si só, não tem condição de buscar a Deus. Daí, pastor Fábio, vem o conceito de graça preveniente que foi desenvolvido por John Wesley, né? Isso mesmo. Então, isso é muito importante. Essa graça preveniente nada mais é do que a ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, iluminando o entendimento dele, colocando, né, luz no coração dele para ele entender e compreender a palavra de Deus, né? Então, mas o mesmo Jesus que disse que ninguém vem a mim se o meu Pai não trouxer, ele também diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.
ele chama a pessoa. Então daí a gente já vê implícito nesse versículo essa questão da ação humana, de ir até Cristo, né? De não rejeitar, o convite de Deus, de não resistir à graça preveniente de Deus. Inclusive ele também diz, em Mateus 16, 24, Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se alguém quiser. Então, Estevão também estava pregando no seu sermão e ele acusou os judeus de resistirem ao Espírito Santo. Então, há uma possibilidade do homem resistir a esse convite de Deus, de resistir à graça de Deus. Então, na salvação, tanto é uma ação cooperativa entre Deus e o homem, só que quem toma a iniciativa é Deus, para manifestar sua graça ao homem, para que o homem tenha acesso ao Evangelho. E aí, se o homem tomar a decisão de crer em Jesus, porque Deus não crê pelo pecador, se o homem se arrepender dos seus pecados, porque esse verbo se arrepender aí, só quem conjuga ele é o homem, não é Deus. Então, se mediante a manifestação da graça preveniente, o pecador crê em Jesus e se arrepender dos seus pecados, ele é salvo por Cristo. É isso mesmo. E aí, nós já vamos aqui caminhando para o ponto número 2 da nossa lição, a respeito da queda, e o comentarista tem o cuidado de explicitar que esse evento é histórico e literal. Então, deixa eu contextualizar aqui, evidentemente nós vamos desenvolver mais no bloco seguinte. Existem várias formas de abordar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, sobretudo esses primeiros capítulos do livro de Gênesis. Alguns teólogos acreditam que esses primeiros capítulos de Gênesis são literais, históricos e, portanto, factuais. Tem alguns outros que tendem a fazer uma abordagem mitológica e defender que esses primeiros capítulos de Gênesis são mitos, são abordagens em relação à criação, são abordagens que adentraram a cultura judaica cristã, e é uma posição que se diferencia de tantas outras explicações a respeito da origem de todas as coisas. Alguns outros teólogos europeus, na tentativa de conciliar essas duas visões, uma visão mais literal histórica e uma visão mitológica, tentam abordar esse texto de uma forma mais literária, digamos assim, não chamar de mito, mas preferir dar uma interpretação mais alegórica em relação a essa questão do texto. Então, é importante que a gente ressalte aqui a importância do Adão e de Adão e Eva serem considerados seres reais, factuais, literais, históricos, e a preocupação do comentarista vai justamente nessa direção. O primeiro ponto desse segundo tópico da lição vai tratar sobre a possibilidade de queda. Então, o que é que a gente ressalta aqui? Quando Adão e Eva foram criados, Deus não os criou como autômatos, ou seja, como robôs. E justamente uma das características do ser humano e da criação do ser humano é essa possibilidade de liberdade de escolha. Deus não criou o ser humano como uma máquina determinada para obedecê-lo, dizer, olha, você está aí, foi criado e tem que me obedecer. Não, Deus criou o homem e disse, olha, vocês desfrutem de tudo que tem no jardim, podem comer de todos os frutos do jardim, exceto o fruto dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando Deus dá esse limite ao ser humano, Deus já está colocando assim uma possibilidade, já está demonstrando a possibilidade de queda. E é algo justamente que veio a acontecer, conforme nós estudamos claramente a partir do capítulo 3 do livro do Gênesis. Mas o nosso bloco está encerrando, convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida para tratar sobre a realidade da tentação e sobre essa questão da queda. Fique conosco.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O terceiro bloco do nosso programa de hoje. Estamos aqui no tópico 2 da nossa lição. É o tópico que fala que a queda foi um evento histórico e literal. E é dessa forma que os escritores do Novo Testamento consideram, dessa forma que todo o contexto bíblico dos 66 livros da Bíblia considera como um evento histórico e literal. Deus disse a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, é encarado a queda de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, como algo real, que já realmente aconteceu. E a gente vê aqui no tópico 2.2 da nossa lição, a realidade da tentação. Diz o nosso comentarista que, ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás, a possibilidade de o homem vir a ser um Deus, né? Porque a serpente disse a Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, essa proposta, essa ideia foi muito sedutora, de fazer com que a mulher ali, também o homem, pudesse ser igual a Deus. Então, foi um engano. Inclusive, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele até cita esse evento histórico da queda, dessa sedução do diabo, né, para cima de Eva. Ele até cita isso aí. Ele diz, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então ele faz aqui uma comparação e ele cita esse fato real, porque Paulo considerava a queda humana lá no Jardim do Éden como um fato histórico e literal, e diz que Eva foi enganada pela serpente, né, foi ali ludibriada, foi enganada porque ela, enganada a desobedecer a Deus, a comendo daquele fruto. E tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então veio através de Adão e Eva, veio através do primeiro casal, dos nossos pais, né? E ele diz aqui sobre a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico e confiável. Inclusive, Jesus também citou o livro de Gênesis várias vezes, e até mesmo versículos do capítulo 2 de Gênesis, né? Porque os 2 primeiros capítulos, né, eles são alvo de muita discussão, de muito debate, de muitas controvérsias, né? Até Jesus falou, quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, se era lícito ou não divorciar a mulher por qualquer motivo, Jesus chamou eles para o princípio, dizendo: olha, mas no princípio não foi assim. Quando Deus criou o homem, a mulher, macho e fêmea os criou, e disse que eles iam casar, deixar o pai e mãe e ser ambos uma só carne. Então é assim que os escritores do Novo Testamento e que Jesus encarava a queda como um evento real, e como bem você já citou aqui, professor José Roberto, citando aí o teólogo britânico, de que a doutrina, né, da queda humana, essa condição de natureza humana inerentemente pecadora e má, é uma das doutrinas mais
facilmente verificáveis na prática. E é muito bom, meus irmãos, a gente no dia a dia, a gente entender, às vezes, Roberto, a gente idealiza demais as coisas, idealiza demais as instituições, os líderes, as pessoas, ele idealiza demais o ser humano, a humanidade, aquele pensamento de Babel que ele pode evoluir, se desenvolver sem Deus, que ele sem Deus ele tem plenas condições de ser totalmente bom e tal. Então a gente precisa, irmãos, ter cuidado e de conhecer a nós mesmos também, porque às vezes tem gente que se acha tão perfeito, se acha tão santo, se acha tão puro, né, mas que na realidade, quando o raio-x de Deus passa, lança luz sobre a minha vida, sobre a sua, sobre todos nós, vão aparecer as imperfeições como consequências do pecado. É isso mesmo. E também algumas pessoas se apressam a julgar os outros, né, e achar que as falhas só estão nos outros, e a Bíblia é bastante realista nesse sentido, para identificar que o mal também está em nós mesmos, né, não apenas nos outros. Então, a condição de pecado, de falta, né, de vazio que está no ser humano, de acordo com a explicação bíblica, ela tem a sua base no pecado e no conceito de pecado original. Então, já vamos começar a tratar a respeito desse assunto, ponto 3 da nossa lição, as consequências da queda de Adão. Então, Adão caiu e nós caímos com ele. E eu gostaria também de deixar bem claro aqui outra posição extremada que às vezes circula no meio cristão, é aquela daqueles que defendem que por causa do pecado de Adão e porque ele caiu e Eva, na verdade nós não temos culpa alguma. Não, isso aí foi, a gente peca porque Adão pecou e eu não tenho culpa com isso. O que é que eu tenho a ver com isso, né? Então, na verdade, a Bíblia, ela diz o seguinte: nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa, essa tendência pecaminosa, mas nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelas nossas decisões, pelos nossos erros. A culpa não é de Adão, a culpa é minha e a culpa é sua, né? Então, é importante que a gente ressalte aqui. Quais são as consequências do pecado e dessa queda, né? Primeiramente, a consciência do pecado. Uma das verdades bíblicas é de que logo lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram consciência da sua condição pecaminosa, perceberam que estavam nus, perceberam que haviam errado e que haviam transgredido a norma, a direção dada por Deus. Então, no ser humano, essa consciência do pecado, ainda que a pessoa tente negá-la, tente ofuscá-la, mas ela está presente no ser humano. Ela tem um cronista brasileiro que eu gosto muito, o Luiz Veríssimo, e ele escreveu um texto, diz que alguém mandou uma cartinha para alguém da cidade: eu sei o que você fez. E todas as pessoas ficaram assustadas, porque foram avaliar as suas próprias vidas e alguém acabou sempre encontrando uma condição pecaminosa, errada nelas mesmas. Isso reforça o que está escrito na Bíblia: todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, se a pessoa for avaliar a si mesma, o próprio Jesus, quando quiseram apedrejar aquela mulher, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo João, Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E diz que todo mundo lá começou a ir embora. Então, o pecado, ele é real. E por causa do pecado, o ser humano precisa se arrepender, precisa nascer de novo, precisa se voltar para Deus. O livro dos Salmos está repleto de confissões. São os salmos confessionais, ou penitenciais, como alguns chamam. O Salmo 38, o Salmo 51, Davi reconhecendo a sua condição de pecado. Uma outra consequência do pecado é a perda da comunhão com Deus. Por causa do pecado, nós nos distanciamos de Deus. Isso já aconteceu lá no Jardim do Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se distanciaram de Deus, e Paulo diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e por causa disso foram distanciados
de Deus. Então, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia de Deus. E não apenas o pecado, porque eu aproveito aqui para fazer uma distinção importante na doutrina da martirologia, que é a doutrina do pecado. A Bíblia, e mais especificamente Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele faz a diferença entre a palavra pecado no singular e pecados no plural. Então, pecado no singular é o que nós herdamos de Adão, essa condição de pecado. O ser humano peca porque ele é pecador. Então, pecado é o pecado original, é essa tendência para o pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós somos culpados dos nossos pecados no plural, né? Então, é preciso que a gente entenda essas duas dimensões do texto bíblico, e que está bastante clara na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo tem uma preocupação de fazer, de explicitar muito bem a doutrina do pecado e também a doutrina da justificação, da santificação e outros assuntos que nós haveremos de estudar mais adiante. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadores, estamos de volta com o programa EBD em Debate, quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos estudando sobre a queda do homem, essa expressão aí, a queda, né, do ser humano. A doutrina da queda se refere à questão da entrada do pecado no mundo, o pecado que entrou através, né, de Adão e Eva. É importante a gente chamar a atenção, irmãos, inclusive aqui no subsídio teológico da nossa lição, da lição do mestre, tem uma afirmação muito importante aqui do livro do Menzies, do William Menzies, Doutrinas Bíblicas, de que um erro comum é considerar o pecado uma substância. Então, às vezes tem pessoas que acham que o pecado é uma coisa que está aqui, vai para acolá, entra num, sai daqui e entra no outro e tal, como se fosse uma substância. E, na verdade, o pecado não é uma substância. Ninguém tem condição de abrir um corpo humano e procurar localizar onde é que está o pecado, onde é que está a natureza humana pecaminosa e tal. O pecado é uma questão de relacionamento desajustado, é a falta de conformidade com a vontade de Deus. Então, o pecado é isso, é falta de conformidade com a vontade de Deus, né? E já vimos que o professor José Roberto já falou no bloco anterior sobre as consequências da queda de Adão. A primeira, a consciência de pecado. Isso é muito comum em todas as culturas e em todos os povos aqui da face da terra. Normalmente as pessoas têm essa consciência de que são pecadoras, né? Claro, com raras exceções de algumas pessoas muito prepotentes, mas de modo geral as pessoas têm essa consciência de que são falhas, né? De que são pecadoras, e até dizem, errar é humano, é uma coisa própria da natureza humana, né? Uma outra consequência é a perda da comunhão com Deus. A Bíblia diz, em Isaías 59:2, que os pecados dos homens fazem separação entre eles e Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Então, no 3.3, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens, né? E, inclusive, Paulo também fala, já lemos aqui Romanos 5:12, né, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, né? A gente falou há pouco tempo sobre a questão de Agostinho. A gente acha que ele exagerou na questão da predestinação fatalista, determinista e tal, mas ele também acertou muito nos seus ensinos a respeito do que se chama de pecado original, da condição humana, da natureza humana pecaminosa. Então isso é muito importante, ele deu uma contribuição muito grande nessa área, e a gente vê isso na palavra de Deus. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido traz consigo essa semente,
Davi disse: em pecado eu nasci e em pecado me concebeu a minha mãe. Então toda a natureza, toda a humanidade, ela foi afetada por causa do pecado. E só Jesus é a solução para resolver tanto o pecado original quanto os pecados praticados, né? Inclusive, alguns dizem, né, que nós somos pecadores, né? Nós pecamos porque somos pecadores e não pecadores porque pecamos. Então, os pecados que praticamos, que cometemos, já são consequências desse pecado original, dessa natureza humana pecadora, inerente a nós mesmos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele trabalha muito bem essa questão de falar da pecaminosidade latente do ser humano nos 3 primeiros capítulos de Romanos. No capítulo 7 ele fala muito sobre isso, e é muito importante esse conceito aí sobre essas coisas. 1 João, no capítulo 1, né, é muito importante a palavra que diz, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quando João fala assim, é pecado no singular, como bem falou o professor José Roberto há pouco tempo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Aí está se referindo ao pecado original, a essa condição de natureza pecaminosa que temos, que herdamos de Adão e Eva, que é comum a todos os seres humanos. Mas no versículo 9, ele já fala de pecados no plural, e diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, fala desses pecados aí no plural, pecados por ações, omissões, pensamentos, etc. São práticas ou ações pecaminosas, né, que são consequência dessa situação de natureza humana pecaminosa que nós temos. Agora, o bom é saber que Jesus, ele tem a solução para todo e qualquer pecado. Embora a gente já nasça, né, com essa inclinação natural, né, para o pecado, semelhante a um carro que vem de fábrica desalinhado, né, seus pneus e direção desalinhada, que puxa sempre para um lado. Então o ser humano, ele já nasce sempre puxando para o lado do pecado. Mas Jesus é a solução. Diz João em 1 João 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso mesmo, que maravilha, né? E nós temos ainda 2 consequências aqui que nós queremos ressaltar do pecado. Uma dessas consequências é a enfermidade da terra. Paulo deixa bem claro lá na Epístola aos Romanos que a natureza geme, então, e geme por causa do pecado. Depois da queda do ser humano, depois da queda de Adão e Eva, nós temos aí um desequilíbrio na natureza que nós temos testemunhado ainda hoje, e a natureza geme pedindo redenção, e por causa do pecado a gente testemunha aí tantos desastres, tantos problemas na natureza, e inclusive o próprio ser humano, por causa dos seus pecados, no plural, ele afeta o ambiente no qual ele está vivendo, e às vezes em maior ou menor grau ele interfere nas condições climáticas, destruindo o seu habitat e trazendo consequências aí para a sua própria sobrevivência no planeta Terra. Então é importante que a gente destaque que uma das consequências do pecado é o desequilíbrio ambiental. Uma outra consequência do pecado é a morte física. Quando Adão e Eva pecaram, ainda que eles não tenham ou não tivessem morrido imediatamente de forma física, mas eles passaram imediatamente a estarem mortos espiritualmente. Isso porque essa palavra morte, ela tem vários sentidos no texto bíblico, e um dos sentidos dela é o sentido de morte espiritual. O ser humano peca e, ao viver na prática recorrente do pecado, ele se distancia de Deus e ele acaba espiritualmente distante do seu Criador. Então esse é o conceito de morte espiritual
na Bíblia. Há um outro conceito de morte na Bíblia, que é o conceito de morte eterna, que depois do juízo, do julgamento, aquelas pessoas que serão lançadas no lago do fogo, né, que serão condenadas eternamente, daí o conceito de morte eterna. Aqui o comentarista destaca o conceito de morte física. Então, Deus diz para Adão, olha, se pecar, você vai morrer. No dia que você comer, você vai morrer. E eles morreram espiritualmente e depois morreram fisicamente. E uma das consequências do pecado é a morte física. As pessoas que se entregam dissolutamente às práticas pecaminosas, elas morrem, e algumas delas, por causa dos seus pecados, podem morrer e apressarem as suas mortes por causa dessa condição. Então, evidentemente, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus tem promessa de vida eterna para aqueles que se arrependem, para que se voltam para Jesus, tem a promessa de ressurreição e tem promessa de vida eterna, conforme está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 11 e no versículo 25. E aqui, para concluir, nós queremos ressaltar aquilo que nós estudamos na lição de hoje. A queda é real, o salário do pecado é a morte, mas Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Portanto, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. E assim, pastor Fábio, a gente resume, né, toda a doutrina do pecado, da queda, e inclusive da salvação e da vida eterna. Isso mesmo, é muito importante, meus irmãos, a gente enfatizar que a Bíblia não somente ela é boa de diagnóstico, no sentido de apontar a existência da queda e do pecado e da natureza humana pecaminosa, mas a Bíblia também ela se ocupa em mostrar a solução. Isso é muito importante. A gente não pode ser bom só de diagnóstico, mas também de cura, de tratamento, de restauração. Então isso é muito importante. Quando a Bíblia fala da realidade do pecado e aquela coisa toda, é porque ela quer mostrar a solução para aquilo. Para esse problema, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim nós concluímos. Né? É verdade. Assim nós concluímos mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Convidamos você a continuar nos acompanhando semanalmente. E lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a nossa aula na nossa classe de Escola Dominical, lá na nossa igreja, na nossa congregação, aprendendo uns com os outros. Né, Isso mesmo. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.